Graça e paz, igreja, boa noite. Eu estava ali rindo porque na hora que anuncia os aniversariantes, ninguém compete com o Uhu da Michelle, gente. Quando ela faz o Uhu, todo mundo fica animado. Michelle, o meu é 10 de maio, tá? Uhu, tá combinado. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra que impactou a minha vida, que mudou, a chave de algo na minha vida. E eu tive a oportunidade de pregar essa palavra já em 2 lugares, ontem de manhã, numa igreja. Preguei já no Morro Azul, porque essa palavra impactou tanto a minha vida, que eu gostaria de transbordar o que Deus fez através dela. Então, eu queria que você abrisse. Vou seguir, Pastor Ramos, essa manhã, pregou uma carta em que Paulo estava na prisão, e eu vou manter a linha dele, mas não vou pregar Efésios, eu vou pregar Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler do 1 até o 16. Filipenses, capítulo 3, você que está com a sua Bíblia, pode abrir. Você que está em casa nos assistindo, que vai nos assistir, vai assistir depois esse vídeo, não perca a oportunidade de abrir a palavra de Deus também para você acompanhar. Livro de Filipenses, capítulo 3. Paulo vai dizer: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Eu sempre falo aqui na oportunidade que eu tenho de pregar Filipenses, que eu tenho os 4 pneus furados por Filipenses. Mais o step. Eu acho Filipenses um livro lindo. Eu me emociono, o Espírito ele me constrange todas as vezes que eu tenho oportunidade de ler Filipenses. Porque eu imagino como um ser
consegue escrever na prisão, ele está preso, um livro feliz, Tiago? Como? E eu fico pensando, só o poder de Deus pode fazer isso. Porque a mim, eu não sei com vocês, né? Mas a gente é meio dodói. Qualquer coisinha deixa a gente desanimado. Qualquer coisinha deixa a gente prostrado. Qualquer coisinha deixa a gente triste. Ai, não sei, não quero. Hoje eu não estou muito afim de orar. Hoje eu não estou afim de... Ai, não sei, não é assim. Mas eu estou falando de um livro que foi escrito na prisão. Mas não é um livro de tristeza. É um livro de alegria. Engraçado, né, que quando eu li o comentário de Spurgeon sobre esse capítulo, ele fala que o cristão, ele tem que ser feliz. É obrigação dele ser feliz. Porque quando a gente olha para um cara que está na prisão, sendo acusado de algo que ele não fez nada, ele só queria pregar o evangelho, mas ele está preso por isso. E ele fala com alegria de servir ao Senhor. A gente olha para a gente que passa por muito menos e diz assim, a nossa obrigação é ser feliz. Por quê? Porque a nossa alegria, ela não vem da circunstância. A nossa alegria, ela não vem da situação. A nossa alegria não vem das pessoas. A nossa alegria não vem de coisas. A nossa alegria vem do Senhor. E é o primeiro ponto que Paulo nos ensina através dessa palavra e o Espírito ministra no seu coração. Presta bem atenção, a sua alegria não pode estar firmada em nada neste mundo, porque tudo nesse mundo passa. Tudo nesse mundo vai ruir. Essa alegria não pode estar firmada em pessoas, não pode estar firmada em filhos, não pode estar firmada em coisas, não pode estar firmada no trabalho. A sua alegria precisa estar firmada no Senhor. Independente da circunstância, Paulo escreve um livro em alegria. Por quê? E eu gosto muito de dizer isso. Porque ele entendeu o que é ser livre. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente, Paulo era livre. Eu queria dizer para você nessa noite que espiritualmente você é livre. Nada pode parar a sua adoração e a sua alegria. Por quê? Porque você é livre, mas eu estou enfermo. Não, isso daí não impede você, porque você é livre. Ah, mas eu estou preso no calabouço. Não, isso não te impede, porque você está fisicamente preso a algo. Mas Deus te fez livre espiritualmente. E Paulo começa falando para a gente que ele se alegra em escrever novamente as mesmas coisas, né? A alegria dele e segurança dos filipenses. E ele começa falando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Engraçado que os judeus, eles tinham o costume de chamar gentios de cães. E Paulo agora não fala para os gentios. Ele fala de judeus que não tinham entendido o que é viver com Cristo. Os chamados judaizantes, né? Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas obrigavam as pessoas a se circuncidarem, mesmo assim. Porque não valia somente a conversão em Cristo. Eles não tinham entendido a grandiosidade que é ser transformado por Jesus. E eles obrigavam as pessoas a fazerem um cerimonial ali físico para marcar. Presta bem atenção, você foi marcado por sangue, né? A sua fé naquele sacrifício marcou você como filho. E nada que a gente faça fisicamente pode substituir isso. Então Paulo está dizendo assim, presta bem atenção. Se separa das pessoas que vão te levar para um caminho errado da fé. Você não é capaz de nada. Seu braço não faz nada. Se você não tiver fé em Jesus e caminhar com Ele, nada acontece.
Porque, irmãos, muitas das vezes a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. Paulo está dizendo, presta bem atenção, você foi marcado, agora a sua adoração é em espírito e em verdade. Você caminha com alguém que é muito, muito maior do que você. Então é nele que você tem que depositar toda a sua confiança. Não é no seu braço forte, não é no seu trabalho, não é enquanto você ganha, não é no seu status, não é nos privilégios que você tem. Nada disso pode resolver alguma coisa na sua vida. Nessa manhã a Helena falou aqui que ela ia viajar, né, pastor? E ela disse algo assim, bom, eu quero ir se Jesus for, porque se Jesus não for para o lugar que a gente quer ir, é melhor a gente ficar. Não é isso? Na caminhada com Jesus é assim. Você vai aonde Jesus vai com você. Se ele não vai, você não pode ir. Paulo está dizendo para mim e para você aqui, né? É verdade, né? Que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que em confiar na carne, imagine ele. Eu estou falando de um homem poliglota, que tinha status, né? Um homem fariseu, a nata, né, do judaísmo naquela época, um homem que tinha privilégios, um homem que ele acreditava tanto na lei que ele fez a lei, ele tornou a lei a perseguição, né? Então ele aplicava, ele era irrepreensível contra tudo aquilo que ele acreditava ser verdade. Mas um dia esse homem se encontrou com Jesus. E aí ele muda o sentido de perda e de lucro. Presta bem atenção no que ele fala. Lucrar não é o lucro que o mundo te ensina. Perder não é a perda que o mundo te ensina. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você é diante de Cristo é nada. Você vai precisar abrir mão de tudo o que você tem, de tudo que você sabe, de tudo que você é, perder tudo isso, que pra gente às vezes é muita coisa, toda a sua razão, toda a sua sapiência, toda a sua maneira de dizer eu conheço, eu sei como faz, eu sou expert nisso aqui, eu domino isso aqui. Presta bem atenção, diante de Jesus, tudo isso é perda. Para que você seja, né, para que você conheça o lucro de viver na dependência de Cristo. Ele fala, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Olha, eu estou falando de um homem que tinha um status surreal no meio do judaísmo. Eu estou falando de um homem que tinha posição, do homem que era considerado pelos judeus. E ele fala, para ganhar a Cristo e ter achado nele, eu não tendo justiça própria, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu queria dizer para você hoje, muitas das vezes a gente diz que entrega a vida a Deus, né? Diz que entrega os nossos problemas a Deus, mas a gente continua tomando atitude. É muito engraçado que a pessoa fala assim, eu já orei. Tá, mas se você orou e você não ouviu a direção de Deus, o que adiantou você orar? Você orou e você foi lá e tomou atitude. Não é isso? Não é dessa forma que a gente faz. Não, eu já orei o Senhor, mas eu continuo achando que eu sei, que eu posso, que a razão é minha, né? E o Senhor, ele vem dizendo para mim e para você sempre, a razão é dele, a sabedoria é dele, é isso que ele quer esculpir em nós. E a gente vai precisar abrir mão de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa bagagem, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acha que a gente é, para que a obra dele seja feita em nós. E Paulo, né, ele fala que ele não alcançou a perfeição. Não, esse homem que escreve uma carta de alegria no meio da prisão, que não aprisiona a liberdade dele de adorar, ele fala que ele não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele faz, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Ele prossegue para o alvo. E foi aqui, nesse pedaço dessa mensagem, que Jesus impactou a minha vida.
Porque existia algo que eu estava presa. Algo dentro de mim que só eu e Jesus sabia que tinha. E Jesus falou para mim assim, para continuar a obra sendo usada, tem que abrir mão do que passou. Eu ontem preguei essa palavra e no momento que eu sentei na igreja, o Senhor falou comigo assim, aqui você vai direcionar o esquecendo-se das coisas para trás ficam para a família. E quando eu preguei, eu comecei a falar que às vezes a gente maltrata, a gente desarruma a nossa casa com sentimentos e ressentimentos que a gente não consegue trabalhar dentro de nós. E isso é em todas as instâncias. Repara bem o mau funcionário. Talvez aquele mau funcionário ele tenha sido um bom funcionário um dia. Mas algo magoou ele naquele trabalho e ele não consegue mais dar o melhor dele porque aquilo ficou dentro dele. Talvez dentro da sua casa, dentro do seu lar, você tem algo ressentido com alguém. É com um filho, é com um marido, é com uma esposa, é com um irmão. E você vai levando, deixando a vida te levar. Você vai levando, achando que aquilo passou, mas aquela raiz está lá. O que o Senhor quer falar para mim e para você hoje é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não dá para seguir a Jesus com bagagem nas costas. Não dá para seguir Jesus com bagagem dentro de nós, com mágoa, com ressentimento. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O Senhor está nos convidando nessa noite a abrir mão de toda bagagem que ficou dentro de nós, dos nossos corações. E aí eu comecei a falar disso, no final do culto, a irmãzinha veio e falou assim, minha irmã, sou casada há 45 anos. Mas até hoje tem algo que eu guardo do meu marido. Uma palavra que ele disse e que eu não consigo tirar de dentro de mim. E a gente precisa entender que aquilo que a gente guarda prejudica a gente. Mata a gente. Às vezes está tudo bem com a outra pessoa, mas com você não está. Porque aquilo ali vai crescendo. Porque aquilo ali afeta o seu relacionamento com Deus. E, obviamente, se afeta o seu relacionamento com Deus, vai afetar a maneira como Deus atua em você. Vai afetar a maneira como você serve a Deus. Vai afetar a maneira como você se relaciona com as pessoas. E, principalmente, com a pessoa com quem produziu aquilo dentro de você. Sem que ela percebesse, talvez. Paulo está falando para mim e para você. Você quer viver, esse lucro espiritual? Abre mão do passado. Quantas pessoas trabalhando dentro das igrejas, mas com ressentimentos enormes, familiares, de quando eram pequenas, ressentimento de mãe, não querem falar dos pais. Por quê? Porque a semente está ali. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que você foi chamado para excelência. Paulo falou, eu não alcancei a perfeição, mas todos os dias eu quero um relacionamento mais profundo com Deus. E esse relacionamento depende das bagagens que eu vou deixando para trás. Porque para caminhar com Jesus, não tem como carregar bagagem. Ele não trabalha integralmente em local que está ocupado. Precisa desocupar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não sei aonde você foi aprisionado. Presta bem atenção. Um homem preso, que é livre, e às vezes a gente livre se aprisiona num ressentimento. Se aprisiona na mágoa, se aprisiona em algo que você acha que está resolvido, mas não está resolvido. Se te aprisionou, não está resolvido. E nessa noite o que Jesus quer é libertar a gente de todo fardo,
de toda mágoa, de todo ressentimento, que impede o agir dele total sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu servir. O que a gente conversa com as pessoas, a gente vai vendo, as pessoas ficaram prisioneiras em algum lugar, em alguma situação. Quantas pessoas são acometidas de enfermidade? Elas são até curadas, mas espiritualmente elas continuam com sequela. Por quê? Porque elas não aceitaram aquilo que elas viveram, porque elas não compreenderam e elas são aprisionadas ali, no questionamento, no porquê. Então, nessa noite, o convite de Paulo para mim e para você, através do Espírito, é: irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Hoje de manhã já é passado. O que ele está dizendo é muito lindo viver uma vida com Ele. Ele quer viver essa vida plenamente com a gente, mas não dá para levar mochila. Não dá para levar mágoa, não dá para levar ressentimento, não dá para levar coisas não resolvidas dentro de nós. Só Ele pode tirar isso de dentro de você. Veja bem aquela mulher, 45 anos de casamento. E ontem ela conseguiu dizer, 45 anos, né? Eu olho para ele e eu estou ferida. Eu lembro da palavra que ele falou que magoou meu coração. Aprisionada numa palavra. Quantos de nós paramos o nosso ministério, paramos a nossa vida por causa de uma mágoa, de um ressentimento? Você tem que ser excelente em tudo que você fizer. Porque o seu Deus é excelente. Porque o Espírito que habita em você é excelente. Se você não está sendo excelente, o Espírito ele vai começar a falar com você. Olha, você foi aprisionado aqui, nesse lugar. Mesmo às vezes você não querendo ver, não, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. E aí ele vai usar pessoas, ele vai usar louvores, ele vai usar a palavra, ele vai usar de todas as formas para te dizer: ei, eu fiz você livre. E você precisa abrir mão dessa mala hoje, para que você prossiga para o alvo. O que ficou para trás, eu não sei. Eu não sei a sua infância como foi. Eu não sei a sua adolescência como foi. Eu não sei como foi o seu casamento. Eu não sei como foi a sua relação com o seu filho. Mas o que eu venho dizer para você hoje é: esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. O seu alvo é Jesus, é aquele grande dia em que você vai entrar na mansão celestial. Esse é seu alvo, naquele grande dia que você vai ouvir: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. É esse o seu alvo e nada pode impedir você de chegar lá. Então, nessa noite, o convite é um convite para nos libertarmos das nossas bagagens internas, daquilo que feriu a nossa alma e que muitas das vezes a gente nega até para nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro da gente e reconhecer que existe algo que precisa ser tirado. Mas Jesus, ele não deixa nada obscuro. Diante da luz dele, todas as coisas ficam claras. E nessa noite, aí do seu lugar que você está, eu sei que o Espírito está ministrando no seu coração. Às vezes uma coisa que fala assim: ai meu Deus, aquilo já passou, eu perdoei. Mas ele lá e eu aqui. Perdoei, mas não quero ser mais a mesma coisa. Então não teve perdão, né? Porque o perdão, ele renova você. O perdão faz você falar sobre aquilo sem dor. Passou, não dói mais. Se dói, tem raiz. E se tem raiz, precisa ser arrancada. Porque para prosseguir, o passado precisa morrer. O passado precisa ficar para trás.
Então, o convite da palavra nessa noite é: onde você parou? Onde você ficou aprisionado? Aonde esse ressentimento, essa mágoa, essa dor, talvez na sua infância, na maneira como você foi criado, né? Na maneira como você foi tratado pelos seus pais, e da partir dali você acha que você superou, mas não, a raiz está lá. Eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus é especialista em libertar. E nessa noite o convite dele ele deseja que você cresça em santidade, em conhecimento dele, em relacionamento com ele. Mas não dá para fazer isso com o pé no passado. Lembra da pessoa, né, da personagem bíblica que olhou para trás? O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Ela ia sair da cidade. Ela ia viver. Mas o passado deixou ela presa. Então, o que o Senhor quer nessa noite é que a gente saia daqui dizendo: Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Senhor, eu não quero mais ter mágoa da minha mãe, eu não quero mais ter mágoa dos meus pais, eu não quero ter mágoa do meu esposo, eu não quero ter mágoa do meu chefe, eu não quero ter ressentimento no meu trabalho, eu não quero ter ressentimento da minha família, eu não quero ter ressentimento da minha sogra, eu não quero ter ressentimento. Quantos ressentimentos, irmãos, a gente fica preso? Presta bem atenção, Jesus, ele faz obra completa. Não adianta falar: Jesus, estou aqui, mas aqui está tudo preenchido de ressentimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que Jesus abençoe vocês e continue falando ao coração de vocês. Amém?